Olá, pessoal, boa tarde. Pedimos desculpas aos que chegaram pontualmente às 14h30. Aos que chegaram às 14h30, a gente deu uns 10 minutinhos aí para conseguir fazer com que todos chegassem. Agora temos um grupo bom aqui para a gente debater o tema desta terceira audiência sobre o orçamento da UFABC. Chamo atenção para o fato de que nós estamos na terceira audiência. Nós fizemos uma em maio, fizemos outra em setembro, e estamos fazendo esta para fechar o ano de 2018. E aí, conversando entre nós, na equipe lá da Proplad, mais diretamente responsável, mas não exclusivamente, pela organização da audiência pública, ficamos pensando que tema poderíamos tratar neste momento de fechamento do exercício orçamentário da universidade. E aí nos pareceu que essa discussão sobre recursos próprios, sobre a arrecadação de receitas próprias da universidade, é um tema que ainda carece de mais acúmulo, de mais amadurecimento, de mais compreensão por parte dos atores, dos agentes que compõem a comunidade acadêmica. Nos pareceu que era um tema interessante para fechar o ano de 2018, até porque para 2019 a gente ainda não tem uma clareza de como vai ser o orçamento da universidade. Essa discussão ainda está acontecendo nas duas casas que compõem o Congresso Nacional, então a gente só vai ter uma certeza, só vai ter uma clareza com a LOA votada e sancionada pelo presidente da República na virada do ano. Então, olhando para 2019, como cada um de nós já começa a se organizar, já começa a se planejar com as suas atividades para 2019, e evidentemente que essas atividades rebatem muito no orçamento de que cada um de nós tem para tocar seus projetos, a gente achou que discutir a arrecadação de recursos próprios poderia ser bastante interessante para fornecer elementos, primeiro para que a gente tenha um entendimento mais... que a gente consiga acumular aqui contribuições diferentes, perspectivas diferentes. E que a gente também, como área meio, como área que executa o orçamento, que faz a gestão do orçamento aqui na universidade e acompanha a execução dele, que a gente também conseguisse passar para vocês um conjunto de informações que permitam exatamente vocês fazerem um planejamento para 2019 em relação a essa expectativa de arrecadação de receitas próprias. Isso não é uma coisa tão trivial, não passa só pela prospecção dos editais, por exemplo, para a gente falar no caso dos docentes, especialmente, porque na perspectiva de quem faz o acompanhamento, de quem faz o planejamento orçamentário, você tem várias etapas que já foram percorridas ao longo deste 2018. Então, a gente queria... passar essas informações para vocês e, ao mesmo tempo, ouvir de vocês contribuições em relação a esse tema, expectativas que vocês têm em relação a esse tema. Nós estamos contando hoje aqui com mais áreas da universidade que, de alguma forma, dialogam com este tema da arrecadação de receitas próprias. Estão aqui a Vanessa, da assessoria de convênios, estão aqui o Fábio e o Luiz, da agência de inovação, da Inova, e estão aqui Natália, e também daqui a pouco o Fernando, da editora. Então, além da Proplad, a gente também vai contar com a apresentação dessas áreas que têm uma experiência a contar aí no caso da arrecadação de receitas próprias da UFABC. Agradecemos a presença de todos. Eu vou passar a palavra aqui para o Leonel, que vai fazer a primeira contribuição. A gente vai passar pelas 3 outras apresentações, e a ideia é que logo depois que a gente consolidar essas 4 apresentações, a gente já abre para que vocês possam se inscrever e possam dar as contribuições de vocês. Ok? Então, já de antemão, muito obrigada pela presença de todas e todos. Muito boa tarde também a todas e todos. Então, eu vou começar falando sobre a fonte 250, um pouquinho do nosso histórico de orçamento e de arrecadação dos recursos próprios, também até dando um pouco do conceito, tal, porque muita gente não lida com orçamento no dia a dia. Então, aqui, o primeiro slide, que são as receitas próprias. Até quero chamar a atenção que a gente deu uma diferenciada, tá? A gente vai começar diferenciando um pouco isso dos recursos financeiros dos créditos orçamentários, tá? Que é uma diferença, não é tão sutil, mas assim, também não é tão óbvia.
Então, aqui são os recursos financeiros, quer dizer, o que se arrecada via GRU, nesse caso, né, dos recursos próprios, oriundos de concessão de uso de área pública a terceiros, por exemplo, os aluguéis, né, os espaços aí que é o Bradesco, o restaurante universitário, as lanchonetes, realização de parcerias, convênios, né, que entra recurso, e prestação de serviço pelo FABC, incluindo, por exemplo, o caso dos livros da editora. Né? As pessoas adquirem livros e pagam via GRU. Né? Então, a gente a gente, no próximo slide, vai falar um pouquinho a diferença do recurso financeiro, é o dinheiro mesmo que o governo arrecada, ou, no caso da despesa, é quando, de fato, você paga um serviço depois de prestado. Né? E o crédito orçamentário, é o que vai na lei orçamentária anual. Então, como é que a gente liga essas coisas, né, da receita, o financeiro com o orçamento? Normalmente, todo ano, em geral até mais de uma vez por ano, porque tem as reestimativas de receita, mas assim, vamos dizer, no mínimo uma vez por ano, a universidade tem que realizar uma estimativa de arrecadação de recursos financeiros para o ano seguinte. Né? Maio, junho, a gente costuma mandar e-mail para algumas áreas da UFABC, então, que tradicionalmente recebem recursos, né, arrecadam, e aí o pessoal, a gente pede a previsão, né? Essa previsão vai para o Ministério do Planejamento, né, que vai fixar depois o valor orçamentário na lei orçamentária anual, para o ano seguinte. Né? E esse orçamento do ano seguinte, ele é baseado tanto na nossa estimativa de arrecadação para o ano seguinte, quanto na arrecadação que a gente, de fato, está conseguindo naquele ano. Eu quero dizer o seguinte, porque às vezes a gente pode fazer, eu estou prevendo 500 mil de arrecadação com concursos no ano que vem. Só que aí, nesse ano, você arrecadou 0. O Ministério do Planejamento não dá de barato. Ele vai questionar e a gente vai ter que explicar por que você não arrecada nada disso, está dizendo que vai arrecadar 500 mil ano que vem. Tem que, às vezes, mandar documentação, tal. Enfim, mas aí a gente ajusta isso daí. Às vezes a gente convence o Ministério, às vezes não. Né? Não é garantia, porque a gente estimou, eles vão dar. Então tá. LOA. Então, quando o projeto de lei orçamentária anual vai para o Congresso, a gente já tem uma noção do quanto está previsto para o ano seguinte. Né? O Congresso não costuma mexer na nossa previsão de arrecadação. Né? Depois que passa pelo Ministério do Planejamento, a coisa costuma ir do jeito que está. E aí, com a fixação da lei orçamentária anual, quer dizer, ao longo do exercício corrente, conforme a arrecadação de recursos financeiros, a gente recebe a autorização do MEC para emissão de empenhos nessa fonte 250 de recursos próprios. Ou seja, a gente, esse ano, estava com 1.900, né, na lei orçamentária anual para recursos próprios. Só que, ou seja, a gente tinha isso para gastar? Não, estava na lei. Então, para eu poder gastar R$1 daquilo, alguém tem que pagar uma GRU de R$1 para o FABC. Aí a gente recebe depois a autorização do MEC para gastar aquele R$1 quando foi arrecadado. Né? Quer dizer, o negócio está na lei orçamentária, mas depende de GRUs para a gente poder, de fato, executar aquele dinheiro. E aqui a gente já vai... Por que é um problema arrecadar um recurso muito no final do ano? Mais ou menos... Né? Então, aqui vai ter um passo a passo. Bom, então a gente está falando do quê? O planejamento, né? Quer dizer, por volta de maio, né? Então, por exemplo, por volta de maio de 2019, a gente vai estimar a receita para 2020, por exemplo. Né? Então, a gente estima a arrecadação, as áreas da UFABC. Aí tem essa história, MEC, às vezes planejamento, pode ter algum ajuste a ser feito, mas o valor é fixado no caso aqui é PILOA, tá? No projeto de lei orçamentária, em agosto, que vai ser aprovado em dezembro, normalmente, no Congresso Nacional. Aí a LOA está aprovada, tal. Começa o exercício.
a gente tem que arrecadar, né? Quer dizer, é isso aí, concurso, emissão de registro de diplomas de outras universidades, né? Os aluguéis. O MEC, o MEC, o planejamento, né? Contabilizam, vê lá, tá de fato, arrecadou, o recurso entrou, e aí vai liberando a gente para empenhar esses valores. E aí, enfim, a gente emite os empenhos, né? E aí, claro, tem os recursos que entram carimbados, vamos dizer assim, né? O recurso de um convênio, que ele entrou para a realização de um convênio, então já tem até um código no recolhimento, tal, porque aquele recurso que entrou eu não vou poder gastar com qualquer coisa, e tem recursos que não, né? Por exemplo, esses valores de concessão de uso dos espaços, por exemplo, não são carimbados. A gente pode usar para pagar conta de água, de luz, vigilância, ou adquirir material de consumo, o que quiser. Não tem uma destinação específica. Aqui a gente está colocando algumas categorias. Eu peço desculpas, tá, gente? Se estiver ruim para ler, a gente tentou aqui, mas tem algum probleminha de leve no cabo. Não está perfeito, né? Está um pouco borrado. Então, aqui, algumas naturezas de despesas que a gente costuma arrecadar. Esses serviços administrativos comerciais gerais, que seriam esses acordos, parcerias, cooperações e convênios. Tem a comercialização de livros da editora. Permissão de uso da marca UFABC, é algo que ainda é pouco até explorado, mas é algo que tem um espaço grande aí para crescer. Importação de equipamentos, eventualmente, isso aqui é o tipo do caso que acontece, às vezes algum docente tem lá conseguiu algum projeto FAPESP, alguma coisa, e tem lá um equipamento que entra para a universidade naquele projeto, só que a universidade primeiro tem que adquirir o equipamento e a FAPESP reembolsa depois. Então, a universidade paga o equipamento, depois a FAPESP reembolsa, ou a FAPESP ou o docente paga a GRU para o UFABC para fazer o ressarcimento, né? E essa coisa de concessão de área pública, espaço do RU, outros aluguéis, taxas de registro de diplomas e os concursos públicos, né? São categorias nas quais tradicionalmente o UFABC arrecada. Então, a nossa estimativa aqui para 2019, por exemplo, né, que foi feita aí ao longo desse ano, esses serviços administrativos, quer dizer, os convênios, né, a maior parte disso aqui, perto de 350 mil, comercialização de livros estava 17, na verdade já deu uma atualizada, eu não lembro o número agora, mas subiu um pouco, 19. Concessão de área pública, previsão de um pouco mais de 500 mil. Registro de diplomas, 343 mil. Concursos, 200 e poucos mil. E com essa coisa da importação, a gente deixou um espaço de 500 mil. Né? Que não sei se vai essa importação, às vezes vai mesmo, mas a gente deixou o espaço para isso. Mas, assim, as receitas fixadas na LOA, aqui a gente deu um pouco do histórico, né? Porque também tem isso, tá? A lei orçamentária anual, qualquer despesa você tem que discriminar se ela é custeio ou investimento. Portanto, quando eles fixam na LOA um valor para o UFABC de recurso próprio fonte 250, tem que discriminar o percentual daquilo que vai ser utilizado com custeio e investimento, né? Então, aqui os últimos anos, né? E para 2019, a gente está com... Você vê que eles deram um pouco menos, né, do que nos últimos anos, e a gente ficou com 1.168.388 para custeio e 584.194 é o nosso limite de investimento para utilizar recursos próprios. Aí está aqui, né? Essa diferença da nossa previsão para o que o Ministério da Educação e do Planejamento nos passaram, né? 218 mil, do 1.752 para o 1.900.000 que a gente tinha previsto de receita. Isso aqui é o total arrecadado, né, nesses últimos anos. Tá? Isso aqui, novembro fechado. Tá? A gente pegou o mês de novembro fechado. Então, 1.600, 2 milhões, 1.700 e 1.664 até agora. Isso explica um pouco também por que o MEC deu uma cortadinha na nossa fonte 250, porque a gente não chegou a arrecadar os 2 milhões, e aí
não conseguimos segurar o 1.900 que a gente tinha previsto. Mas, quer dizer, até imagino dezembro a gente arrecada mais alguma coisa, deve ficar muito próximo de 2017 a arrecadação, um pouco maior, né? Não deve variar muito em relação ao ano passado. E aqui, essas arrecadações de 2018 a gente separou por algumas naturezas de receita. Tá? Então, ó, a concessão de área pública, os aluguéis, 461 mil, né? Convênios, 332 mil. Isso aqui é algo, enfim, talvez em algum momento a gente vai até atrás de estudar alternativas a essa situação. Esse ressarcimento de cessão de servidores é o seguinte, tem, por exemplo, um servidor da UFABC que ele está cedido para o município de Santos. E aí, a UFABC paga o salário normal e a prefeitura nos ressarce por GRU, né? Não é algo muito interessante, porque a gente já não tem um espaço muito grande para arrecadação de recursos próprios, a gente está usando isso para o salário do servidor ficar voltando via GRU. Então, a gente, uma hora, vai ver alternativas a isso. Não é só um servidor, tem acho que 3 servidores numa situação dessa, que tem municípios aí que estão pagando a gente com GRU, devolvendo o salário que a gente paga deles. Né? Taxa de registro de diplomas, 287 mil. Isso aqui, reversão de depósitos e garantias contratuais, é um caso específico, não é comum. Né? Até a gente verificou com a PROAD, foi contratada, eu não sei se foi 2015 ou 2016, uma gerenciadora para São Bernardo chamada Souza Neto. E aí é o seguinte, quando você faz esses contratos de serviço continuado, em geral, a empresa tem que dar um calção, né, de 5%, em média, pode variar, mas vamos falar alguma coisa em torno de 5% do contrato, a empresa coloca como calção caso ela não preste o serviço, que ela venceu a licitação e tal. Né? E foi o caso, essa empresa, não sei os detalhes, mas enfim, a empresa não conseguiu prestar os serviços. A universidade, então, rescindiu o contrato, e aí, esse ano, entrou o calção dos 5% do anual lá, que eles não conseguiram prestar o serviço. Então, isso aqui não é algo mais esporádico, tá? É algo eventual, que alguma empresa pode não conseguir prestar o serviço, a gente pega o calção, mas enfim. Então, entrou essa GRU. Esse outro serviço é uma série de coisinhas pequenas, de coisas variadas, que a gente não conseguiu classificar em nenhuma dessas categorias, a gente preferiu deixar aí. Concurso público 56, na verdade, isso aqui já em dezembro agora, como ainda está aberta a inscrição para o concurso de TAs, isso certamente vai dar uma subida. Por outro lado, infelizmente, como o prazo de empenho se encerra amanhã, eu acho que a gente não vai conseguir utilizar. Mas, enfim. Livros, 19.349, isso é o que já arrecadou. Tá? E isso aqui, multas de juros contratuais, é aquilo. Às vezes a empresa do RU tem que pagar lá o aluguel mensal. Aí eles atrasaram uns dias, aí pagam uma multinha, então é um valorzinho bem pequeno. Aí aqui eu vou entrar um pouquinho para explicar a situação do teto de gasto do setor público também rapidamente. Por quê? Dada essas limitações que a UFABC vinha tendo, assim, acho que o ano de 2017 foi o auge, foi muito duro, né? O orçamento foi realmente muito. Esse ano a gente não está nem perto de 2012, 2011, 2010, quando a gente tinha um orçamento muito grande, mas, enfim, a gente está respirando, pelo menos. Mas assim, a primeira coisa que a gente tende a pensar quando fala em limitação orçamentária é, tipo, mas por que a gente não arrecada mais recursos? Por que a gente não começa a arrecadar muito mais recursos e a gente, né, tenta resolver essa situação da limitação orçamentária arrecadando recursos? Bom, então vamos lá. A emenda também nos trava nesse aspecto. Por quê? Então, o teto de gasto do setor público, a emenda constitucional 95, dezembro de 2016 ela foi aprovada, né? Então, ela estabelece teto de gastos anual para despesas primárias do governo federal. Aí, o que são despesas primárias? É tudo menos juros e amortização de dívida. Então, ó, pessoal, investimento, tudo que você imaginar de investimento, educação, segurança, infraestrutura, limpeza, saúde, tudo. É despesa primária, menos juros da dívida pública e amortização de dívida. Então, a gente tem um teto para despesas primárias, né?
E aí, a regra do teto, basicamente, eles aprovaram que o orçamento 2017 seria tudo que tinha sido pago em 2016, mais 7,2%. Isso era o teto 2017. E de 2017 para frente, é o orçamento do ano anterior, mais o IPCA, né, o Índice de Inflação Oficial do Brasil, para o período de 12 meses encerrado em junho. Ou seja, o que é o teto de gastos com despesas primárias para 2018? É o orçamento 2017, mais a inflação de julho de 2016 a junho de 2017. E o orçamento de 2019? É o orçamento de 2018, mais a inflação de julho de 2017 a junho de 2018. Quer dizer, é isso, é o IPCA. E se a arrecadação crescer muito mais que o orçamento? Aí o governo é obrigado, entre aspas, a economizar. Ele não vai poder gastar, porque vira caixa. E aí, veja só, né? A gente está falando de teto. Bom, se o teto é o orçamento do ano anterior mais a inflação, mas digamos que aconteça uma tragédia na saúde e o governo fala, olha, vou ter que gastar mais com saúde esse ano, ele, para cobrir o gasto na saúde, ele vai ter que tirar de algum lugar. Ou da educação, ou do investimento em infraestrutura, ou da segurança pública, de algum lugar vai ter que sair o dinheiro, porque o teto é global, ou seja, se subiu aqui, você vai ter que tirar de lá, né? Isso, até esse ministro da Educação agora, ele teve algum papel nisso, esse último, Rocieli Soares, eles conseguiram colocar na LDO, a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dá os parâmetros ali que vão guiar a lei orçamentária propriamente dita, né? Então ele colocou que o projeto de lei orçamentária 2019 e a respectiva lei de recursos para despesas do MEC terão um montante, no mínimo, igual ao aprovado na lei orçamentária, corrigido pelo inciso. Ou seja, a educação para 2019 foi salva porque o piso ficou igual ao teto. Quer dizer, o mínimo que o Ministério da Educação pode ter para o ano que vem é o teto, que é o orçamento de 2018 mais a inflação. Agora, isso não significa que nós estamos salvos porque o governo pode chegar e falar, beleza, eu vou dobrar o dinheiro na educação básica e a superior vai ter que, então, ainda, quer dizer, mas pelo menos está na educação, está seguro aqui. E aí é o seguinte, como que isso impacta os nossos recursos próprios? Bom, toda arrecadação de recursos próprios da FABC tem que ser prevista no exercício anterior, para ser incluída na lei orçamentária como despesa orçamentária. Certo? Quando está lá aquele 1.752.000 de fonte 250 de recursos próprios, quer dizer, aquilo eu vou gastar. E aí, qual que é o grande problema? Não tem um teto para as despesas? Só que se eu arrecadar o dobro, eu, em tese, iria gastar o dobro. Só que se eu gastar o dobro, eu estourei o teto. Então, simples assim. A universidade conseguiu coisas, mas vai arrecadar 10 milhões. Não vai poder gastar, porque fura o teto. A opção que existe é assim, você pega, o governo fala assim, não, eu te dou o dinheiro, os 10 milhões que você arrecadou, só que você tem que devolver 10 milhões do dinheiro do tesouro, para não estourar o teto, ou seja, não vai dar, porque o dinheiro do tesouro eu já estou pagando a luz, a vigilância, etc, etc. Então, esse é o dilema, por isso que a gente não consegue falar, joia, galera, vamos sair arrecadando, não adianta. Olha, se arrecadar mais que 1.700, dinheiro perdido. É simples assim. Então é isso, essa frase, né? Quer dizer, se a arrecadação sair sempre crescendo acima da inflação, a gente não tem muito o que fazer. Então é isso, o eventual excesso de arrecadação vai diretamente para a conta do Tesouro Nacional. Portanto, é de grande importância que o montante arrecadado esteja alinhado com a previsão das receitas. Quer dizer, essa coisa do teto, dessa limitação, torna mais importante ainda, porque às vezes é isso. Uma arrecadação não esperada de um dinheiro não é necessariamente uma bênção. Pode ser um negócio que a pessoa arrecadou e no final não vai conseguir utilizar. Portanto, é isso. Alternativas de arrecadação que não ingressem no orçamento da UFABC devem ser valorizadas e ampliadas. Aqui sim a gente consegue entendeu?
convênio que o dinheiro passa pela fundação de apoio, a verba da FINEP, CNPq, FAPESP. É isso. Ou seja, a ideia de arrecadar mais, ela funciona desde que não seja no esquema da GRU. Quer dizer, a gente tem um espaço para GRU, mas é um espaço limitado. Aí, aquilo que conseguir fazer por fora do orçamento, com convênio, com o dinheiro puder passar por fundação, por fora do FBC, é melhor. Né? E aí, nesse momento, para continuar, eu vou chamar a Vanessa Salles, da assessoria de convênios. Olá, boa tarde a todos, a todas. No dia de hoje, eu não vou tratar necessariamente da questão das parcerias, como formalizá-las, enfim. Eu vou tratar especificamente, então, daqueles recursos carimbados que o Leonel falou, que eles são arrecadados por meio dos acordos, das cooperações, né? Eu vou começar falando da famosa TRI, essa sigla que muitos já ouviram aqui na universidade. Esse é o nosso site aqui da área da assessoria de convênios. A incidência da taxa de ressarcimento institucional, TRI, sobre projetos realizados pelos servidores da UFBC, e ela está disciplinada numa resolução Consune 159. Então, incide essa taxa de ressarcimento institucional tanto na realização de projetos, por meio das cooperações, como também a própria resolução Consune fala da prestação de serviços pela UFBC, é algo que ainda está em regulamentação, tem um grupo de trabalho estudando, né, pela Agência de Inovação, pela Pró-Reitoria de Pesquisa, e incide também a taxa de ressarcimento institucional nas autorizações para atividade externa remunerada. Os docentes em regime de dedicação exclusiva têm uma resolução Consune, que é a 135, que disciplina que os docentes, em determinadas atividades, ele pode fazer um trabalho externo e, dependendo da categoria, também incide a taxa de ressarcimento institucional. No nosso site, eu até não preparei uma apresentação, porque nosso site a gente já, de certa forma, traduziu um pouco o que está disciplinado na resolução Consune 159. Você pode clicar nos percentuais? Então, nas parcerias que há a contratação da Fundação de Apoio, a Fundação de Apoio não necessariamente ela vai atuar em todas as parcerias, mas naquelas que o pesquisador justifique, né? Apesar da Fundação de Apoio ser credenciada ao FABC, mas tem que ter uma justificativa. A resolução Consune 159, ela diz que nas parcerias que incide a contratação da Fundação de Apoio, a gente tem o custo operacional para contratar a Fundação de Apoio, que de até 10%. Essa não é uma receita própria, né? Então, esse é um custo que está lá no valor que compõe os custos do projeto, e aí a contratação da Fundação de Apoio de até 10%. Aí sim, a taxa de ressarcimento institucional, TRI, de até 18%. Parceria sem a contratação da Fundação de Apoio, a taxa também até 18%. E a autorização de atividade externa remunerada, que foi aquela que eu comentei, dos docentes, também até 18%. Esses percentuais eles devem incidir também por norma da resolução Consune, em relação à base é o custo total do projeto.
A resolução Consune, no seu artigo 2º, ela disciplina que a TRI não incidirá sobre projetos financiados com recursos oriundos das agências oficiais de fomento ou instituições análogas, ou nas formas previstas em lei. Essa resolução, ela diz que a CPCO deveria caracterizar, né, o que no âmbito da UFABC é considerado as agências oficiais de fomento e essas instituições análogas. A resolução foi editada agora, a resolução em novembro, apesar da Consune ser, salvo engano, de 2015. Foi editada agora em 2018 a resolução da CPCO. CPCO, para quem não sabe, é a Comissão Permanente de Convênios, é uma comissão assessora dos conselhos Consune e Concep, né? Então, as parcerias elas passam pela análise também da Comissão Permanente de Convênios. E essa resolução ela determinou... você pode clicar. Pode ir abaixando. Então, isso. Então, atendendo lá a resolução 159 da TRI, né, a CPCO editou essa, que diz no seu artigo 1º que, para efeitos dessa resolução, entende-se por agência oficial de fomento o organismo ou instituição de natureza pública ou privada, nacional ou internacional, que tenha entre seus objetivos o financiamento de ações que visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da inovação, tais como FINEP, CNPq, CAPES e FAPESP. Em seu artigo 2º, ela diz que entende-se como instituições análogas às agências oficiais de fomento os diversos organismos públicos e privados que promovem ações de fomento em áreas de ensino, pesquisa, extensão e inovação, conforme uma listagem que estamos preparando e vai ser publicada na página da CPCO e atualizada periodicamente. Para melhor identificação dessas agências oficiais ou das instituições análogas, poderão ser solicitados os documentos de constituição da instituição. Então, ou seja, esses são os casos que, em princípio, estariam dispensada a aplicação, né, a incidência da taxa de ressarcimento institucional. Fora a FINEP, CNPq, CAPES e FAPESP, pelo contato que eu tenho desde abril, à frente aí da assessoria, não tem incidido em relação às parcerias com os ministérios. Porque os ministérios, eles, na verdade, é apenas uma descentralização de orçamento, né? Então, eles também fazem parte do orçamento geral da União. Então, a CPCO não tem, a gente não tem incidido a taxa sobre essas parcerias que são os termos de execução descentralizada. Fora a FINEP, CNPq, CAPES, muito as parcerias lá com o Núcleo de Tecnologia Educacionais, a UNTE. Então, pela resolução, em princípio, são esses casos que está dispensada a incidência da TRI. Voltar lá no site. Isso. Então, voltando um pouquinho na nomenclatura que o Leonel utilizou, daquelas todas as receitas próprias, né, da fonte 250, a TRI, ela, de certa forma, ela é carimbada, mas ela é carimbada a sua destinação, não necessariamente a aplicação. Então, lá na resolução Consune 159, ela diz que 50% será quando a universidade arrecada por meio da parceria a TRI, 50% será para a unidade executora. O que seria a unidade executora? Um docente do SEX. Então, entende-se que 50% será para o SEX. Digamos que é uma parceria que a coordenação é o SEX e o MCC, que temos casos também. Então, é dividido 25% para cada centro. E aí a própria resolução ela diz como que tem que ser essa distribuição desse valor. 10% é destinado à reitoria, 10% à pró-reitoria de pesquisa, 10% à Prograde, 10% à PROEC
e 10% à ProPG. Eu faço um parênteses aqui também, nós temos uma outra resolução, a 170 do Consune, que diz a questão também do saldo remanescente de acordos, de convênios, quando sobra um recurso de uma parceria, né, e no acordo não está disciplinado de forma expressa a questão da devolução, esse saldo remanescente também ingressa e é distribuído da mesma forma. Só também uma ressalva no caso das parcerias com os ministérios, a gente tem um decreto 6170 que diz que nós devemos devolver para o ministério, para o órgão financiador. Fora isso, também nós temos a resolução Consune, que também disciplina a distribuição dessa forma. E aí, também, a própria resolução, ela diz que aquelas áreas que receberam, né, foram beneficiadas com a TRI, elas devem prestar contas dos valores recebidos para a Comissão Permanente de Convênios na primeira reunião da comissão do ano subsequente. Como funciona? Essa distribuição, a SIC identifica no sistema que houve o ingresso desse valor por meio da GRU e solicita à Proplad a distribuição. Os agentes de planejamento dessas áreas e das demais áreas da UFABC, eles têm uma planilha disponível na pasta, né, na rede, com esses valores recebidos, e aí eles utilizam, né, para gastos do centro, da reitoria, enfim. Como eu disse, a resolução ela disciplina a distribuição, mas ela não disciplina necessariamente em que deve ser gasto, né? Se é custeio, claro, tem a questão da custeio e investimento no caso, mas se vai comprar uma aquisição, uma prestação de serviço, ela não disciplina isso, né? E essas áreas, então, a gente até vai solicitar para que elas prestem contas desses valores. Cada área sabe, porque quando é repassado recursos de TRI, vai uma identificação específica para o AP. Então, quando ele faz a liberação orçamentária, tem uma identificação específica, né? É claro que, às vezes, ele pode somar aquele valor de TRI recebido com outra disponibilidade orçamentária da área para compor, por exemplo, uma compra de equipamento, não sei. Mas ele tem que prestar contas aí para a CPCO, né, as áreas beneficiárias têm que prestar contas na primeira reunião da comissão do ano subsequente. Bom, em relação às parcerias, era isso, né, o recurso carimbado que a gente tem em relação a receitas próprias. E depois estou à disposição. Obrigada. Pessoal da editora agora. Fernando Matos. Boa tarde a todas e a todos. Bom, então, né, como vocês já viram na apresentação do Leonel, a editora, né, é uma das possíveis fontes de captação de recursos, né, não só possíveis como efetivas, no caso. Então, a gente vai fazer um histórico bem breve da editora, só para contextualizar, não sei se todos conhecem essa história da editora, e depois vou dar uma ideia de como que é o nosso orçamento, né. Então, a ideia de criar uma editora, né, ela é mais antiga que isso. Os primeiros estudos de caráter mais concreto começaram a ser feitos em 2011, no Núcleo de Ciência, Tecnologia e Sociedade, que era coordenado pela professora Maria Gabriela Marinho. Foi feito um primeiro projeto piloto de publicação antes mesmo da existência da editora. Houve 13 primeiras obras publicadas, então obras que foram publicadas com o logo da UFABC, mas ainda não tinha, né, o selo da editora mesmo. Aí, em 2013, ela foi, de fato, instituída por uma resolução do Consune, e a primeira coordenadora foi a própria professora Maria Gabriela Marinho. E aí ela começou a funcionar entre os anos de 2013 e 2014, começaram a ser rodados, né, alguns livros. Em 2015, a professora Adriana Capuano, que assumiu a coordenação. A editora, nessa ocasião, ela foi vinculada à PROEC, né, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, como ela é até hoje.
foi instituído o Conselho Editorial, que é o órgão colegial da editora, né, que tem uma importância bastante grande. As obras, para serem publicadas, elas têm que ter a aprovação do Conselho Editorial. Né, isso é uma característica vista como muito positiva, né, do ponto de vista do mercado editorial e também das agências de avaliação, pela CAPES, por exemplo. Né, as editoras universitárias, elas são mais respeitadas, em princípio, justamente por terem conselhos editoriais, né, constituídos por professores, com titulação, etc., e por terem também sistemas de avaliação às cegas, como nós temos. Né, então, todos os livros passam por 2 pareceristas, e aí os pareceres vêm subsidiar a decisão do conselho. Né. Em geral, quando os 2 pareceres são francamente favoráveis, o conselho, naturalmente, tende a endossar a decisão. Então, o Conselho começou a funcionar em 2015, foi um ano em que se publicaram 14 obras. Em 2016 foram feitos 2 editais para captação, para prospecção de obras. Né? Então, o primeiro edital era um edital de caráter geral para obras acadêmicas. Foram publicados 14 livros. Né? E aí teve um segundo edital que era específico para livros didáticos, foram publicados 7. Foi um ano em que a editora se associou à Associação Brasileira das Editoras Universitárias, que é uma associação bastante atuante e que ajuda muito as editoras, porque, né, existem várias editoras universitárias Brasil afora, né, e que são editoras, né, muitas vezes pequenas, né, em geral. Tem algumas grandes, tem a editora da Unesp, por exemplo, que é conhecida como, né, talvez a mais bem-sucedida, mas tem muitas editoras pequenas, jovens, como a nossa. Né? Então, a ABEU ela faz um trabalho muito importante para colocar as editoras em contato, e aí há uma troca de experiências extremamente positiva, e também ajuda, inclusive, a viabilizar processos de comercialização, etc., que são um desafio para todas as editoras, como vocês vão ver. Em 2017, houve a aprovação da política editorial e a publicação de 17 obras. Em 2018, né, no começo desse ano, eu assumi a coordenação. Nós publicamos um edital de fluxo de recebimento de propostas em fluxo contínuo. Porque, em vez de ficar fazendo vários editais diferentes, a gente achou mais interessante fazer um edital único, que fica aberto. E aí a ideia é tentar fazer campanhas pontuais, eventualmente, porque esse edital ele permite tanto obras científicas como didáticas, né? Então, aí a gente faz campanhas pontuais para captar um tipo de livro, essa é a ideia para o ano que vem, mas com um edital só. Né? Quer dizer, isso é mais simples, fica menos burocracia. Né? Foram publicadas ainda 5 obras daqueles editais anteriores, né, obras que ainda estavam em processo de produção. Com isso, nós chegamos a um total de 63 títulos publicados já, contando desde aqueles 13 primeiros que depois ganharam o selo da editora, todos os outros. Então, aí comparando com outras editoras jovens, né, eu mencionava a ABEU, né, outras editoras tão jovens como a gente, né, o fato de nós termos 63 obras é extremamente positivo, porque tem editoras com a mesma idade que têm 6 obras, 10 obras, né, então a gente tem um catálogo bastante grande para uma editora tão jovem. Nós temos procurado participar de eventos, né, com a Bienal do Livro de São Paulo, a Feira do Livro da Federal do Paraná. Enfim, isso é uma coisa que está no nosso horizonte, né, procurar participar cada vez mais dessas feiras. O ano que vem a gente vai participar da Feira da Unesp. Vamos tentar participar da Feira da USP, a gente tentou esse ano, não conseguiu. Mas, enfim. E agora, então, nós estamos trabalhando, né, quer dizer, então, pensando em todas essas ações, na possibilidade de chamadas, né, de campanhas específicas, como eu falei, enfim, de conseguir prospectar obras. Né? Nós já tivemos esse ano 13 propostas pelo fluxo contínuo, mas a gente acha que esse número é pequeno, ele pode aumentar, ele deve aumentar, a gente tem que fazer um esforço no sentido de aumentar. E aí nós estamos com duas ideias principais em vista, que são, por um lado, um edital de chamamento público para cadastrar distribuidoras, para a gente conseguir fazer a distribuição, um processo que já está, né, nos seus últimos passos, acho que a gente consegue publicar talvez ainda esse ano, ou começo do ano que vem. E estamos buscando obter um CNPJ próprio da editora, que é um caminho que outras editoras também vêm seguindo, como uma maneira de conseguir comercializar com mais facilidade os livros, podendo emitir nota fiscal, etc. Porque o que acontece?
a gente vende os livros via GRU. Né? Recentemente a gente conseguiu, né, o pessoal da Proad nos ajudou com isso, né, o GRU Boleto, que é uma GRU, mas que pode ser paga em outros bancos que não o Banco do Brasil. A GRU é só no Banco do Brasil. Então isso já ajuda um pouco. Né? Mas, de qualquer maneira, as vendas são feitas via GRU. Né? Então, e aí cai naquilo que o Leonel descrevia, né? Quer dizer, uma verba que vai dentro do teto, fica para o FBC, mas se passar vai para a União. Enfim, então o CNPJ seria talvez uma alternativa. Né? Como esse processo ainda não está concluído, a gente tem algumas dúvidas, talvez, né, na hora das perguntas eu posso pedir a ajuda da Sara para esclarecer alguns pontos, né, a respeito de como vai funcionar isso daí. Mas a ideia é que a gente consiga, com essas duas medidas, ampliar bastante a comercialização. Né? Porque o grande gargalo, a grande dificuldade das editoras universitárias é justamente essa. Né? A dificuldade para vender e a dificuldade de distribuir. Né? Então, todas as editoras que a gente visitou têm estoques enormes, como nós temos também um estoque grande ainda, porque há uma dificuldade muito grande de botar os livros lá fora para eles serem vendidos. Né? E aí tem outros planos também, a ideia de talvez ter uma livraria própria aqui, né? A gente está estudando isso também, quer dizer, tem uma série de ideias, mas o grande desafio é esse, é fazer os livros circularem. Né? Porque de que adianta a gente produzir os livros para eles ficarem parados numa sala, né, acumulando poeira. Né? Você pode passar para o seguinte. Bom, então, quanto à nossa receita, nós tivemos, isso é só para dar uma ideia dos últimos anos, né? Em 2016, nós tivemos um total de arrecadação de 19.133. Desses 19.000, 7.100 foram 2 auxílios FAPESP para a publicação de 2 obras. Uma de 4.000, outra de 3.100. Então foi a FAPESP, né, que ajudou no processo de publicação com essa verba. Se a gente desconta esses 7.100, ou seja, para ver o que de fato a gente vendeu, nós chegamos a um total de 12.033. Né? E aí tem também uma parte disso que é custo de envio, mas de qualquer maneira. Então a gente chega aí num valor de 12.000. Em 2017, isso aumentou para 14.393. E esse ano, né, ainda com todas as dificuldades, a gente conseguiu aumentar para 19.397. Né, em grande medida por causa da participação em algumas feiras. Né, então a gente conseguiu ampliar um pouco esse número, ainda, né, sem CNPJ, sem chamamento de distribuição funcionando. Né, ou seja, o potencial de crescimento, acho que ele fica bem ilustrado por esse pequeno salto aqui. Né, esse salto pode ser maior depois. E aí tem o número de livros vendidos também. Quer dizer, houve também um aumento na quantidade de livros. Né? 2016 e 2017 tem números muito parecidos, aqui a gente foi para 598. E ainda não acabou o ano, né? A gente teoricamente ainda pode vender alguns livrinhos aí no final de dezembro. Quem sabe presentes de Natal, pois é. Né? Você pode passar para o seguinte, por favor? Bom, na verdade eu já me antecipei um pouco ao falar sobre o CNPJ e o chamamento, né? Mas a gente entende que com essas perspectivas, então haveria um aumento da captação de recursos, né, como eu já falei, a possibilidade de maior divulgação, né, porque, enfim, o nosso objetivo enquanto editora de ter os livros circulando não é só a arrecadação de recursos, mas, sobretudo, o fato daquilo que foi produzido, né, e que a gente entende que são livros de qualidade, que passaram por pareceristas, pelo conselho, etc., estarem circulando, é o conhecimento circulando. Né, então, evidentemente, quanto maior a divulgação, melhor. Isso também traria um maior potencial para fazer eventuais parcerias com outras editoras, por exemplo. Isso também, né, quer dizer, havendo maior visibilidade e um conhecimento por parte, né, da comunidade acadêmica em geral, de que a editora ela tem uma boa distribuição, ela vende os livros, os autores começam a procurar mais. Né? Então a gente consegue ter mais autores interessados, mais gente mandando propostas para nós. Claro que isso também vai trazer uma maior complexidade e um maior volume de trabalho. Né? Quer dizer, então isso envolverá certamente algumas negociações aí, né, para o futuro próximo. E também novas estratégias de comunicação. Né? Quer dizer, a gente tem a ideia de fazer, né, de ter talvez uma página própria no Facebook, isso também envolve uma certa negociação, né, com o pessoal da comunicação. Mas, enfim, então isso é outro desafio, né, porque o título
A coisa é desafios e perspectivas. Então, certamente, se a editora cresce, também aumentam os desafios. E aí a gente fez, só para encerrar, uma estimativa, né, a meu ver, conservadora, em relação ao ano de 2019. Se a gente mantiver a mesma tendência de crescimento, né, que foi de 35% de 2017 para 2018, a gente poderia chegar a um total de venda aí de R$ 26.100. A gente vai ter também os livros desse edital do que a gente fez em 2018, começando a sair em 2019. Então, além dos livros já existentes no catálogo, vai ter alguns títulos novos que vêm se somar. Então, a gente acredita que há uma tendência de crescimento das vendas. Então, fazendo uma projeção, como eu disse, talvez conservadora, porque a gente ainda não tem como medir o impacto que terá o CNPJ, etc., a gente projetou em 26 mil. Né? Então, que ainda está longe de furar o teto, mas, né, enfim. Bom, é isso então. Obrigado pela atenção. Eu acho que as perguntas vão ser no final, não é? Eu vou passar para a Inova e só chamando a atenção de vocês que com essas duas falas, tanto de Vanessa quanto de Fernando, a ideia foi a gente abrir um pouco aquelas linhas, né, do quadro que mostrava a arrecadação da universidade ao longo de 2018. E como nós intitulamos esta audiência de oportunidades e perspectivas, oportunidades e desafios, agora me atrapalhei, oportunidades e desafios, como essas duas coisas andam juntas necessariamente, né? Então, qualquer prospecção em torno de uma oportunidade de arrecadação de receita própria para a universidade, e o tempo todo, principalmente desde 2017, todos vocês ouviram o quanto o orçamento da universidade via Tesouro Nacional estava estrangulado, vários de vocês assumiram essa perspectiva de vamos prospectar receita própria. Mas o conjunto de desafios que a universidade precisa lidar não é trivial, mesmo do ponto de vista administrativo, né, de condução dessas parcerias internamente. Então, essa fala de Vanessa e de Fernando, dialogando com a apresentação de Leonel, foi para colocar para vocês esses dois lados aí da questão que a gente propôs para a audiência. E aí nós pedimos para a Inova vir aqui fazer uma apresentação, porque a Inova está dialogando com outro marco legal, que abre outras possibilidades, outras perspectivas, né? Aí é um cenário um pouco diferente desse da emenda constitucional que a gente colocou para vocês, né? Mas eu vou passar a palavra para o Fábio, só queria fazer essa introdução, essa amarração, essa introdução. Obrigada, Fábio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, dialogando com o que foi exposto aí pelos colegas, eu vou falar um pouquinho hoje no gancho aí, né, da nossa discussão hoje em oportunidades e desafios para arrecadação de recursos próprios. Eu vou falar um pouquinho do marco legal de ciência, tecnologia e inovação. Antes de falar do marco, exatamente do que é o marco, quais as leis que compõem o marco legal de ciência e tecnologia, vou falar um pouquinho do cenário e do que motivou as pessoas que brigaram para a gente ter uma legislação sobre o tema hoje no país. Então, a gente tinha indicadores tecnológicos de inovação e competitividade que não acompanhavam o avanço da ciência brasileira. Então, a gente tinha uma produção científica relevante, mas o número de produção tecnológica não acompanhou esse crescimento. Insegurança jurídica na celebração de contratos e convênios. Então, algumas coisas não eram muito claras, a gente não sabia até onde poderia ir, até não, qual era o papel de cada parte nesses contratos. E pouca agilidade na relação universidade-empresa. Então, para superar algum desses limites que a gente tinha e tem ainda, a gente teve o marco legal de ciência, tecnologia e inovação, que tem aqui um pouquinho o histórico que eu vou falar para vocês brevemente. Em 2004, a gente teve a Lei 10.973, tá? Que ela dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa no ambiente produtivo. E aí, em 2015, a gente teve um fato muito importante, que foi a emenda constitucional número 85, que modificou a Constituição Federal, lá em alguns pontos. Eu vou falar de um específico, mas foram outros pontos também. O artigo 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. A inovação foi acrescida pela emenda constitucional. Parece simples, mas é uma coisa que gerou uma base para várias outras alterações que hoje proporciona a gente poder fazer coisas com segurança. Em 2016, a gente teve a Lei 13.243,
que alterou a Lei 10.973, a Lei de Inovação. Dá para ouvir bem? Né? A lei alterou a lei que a gente tinha lá em 2004, e esse ano a gente teve o decreto que regulamentou a Lei de Inovação, então a gente tem a finalização aí do marco legal. Essa lei aqui de 2016, ela alterou algumas coisas na Lei 8.666, tá? Que é a Lei de Licitações e Contratos, então também é bem importante. Quais foram as alterações que o marco legal proporcionou para a gente? Tá? Então, num escopo mais amplo, a gente tem o papel do Estado se amplia no apoio à ciência, tecnologia e inovação e a criação de ambientes promotores de inovação. O estímulo à interação universidade e empresa em suas diferentes formas e maior segurança jurídica. Então, isso daqui é muito importante, principalmente pelo nosso lado aqui, universidade. Ampliação das atribuições dos NITs. Tá? O NIT é o Núcleo de Inovação Tecnológica. Aqui na UFABC nós conhecemos por Agência de Inovação, que é onde eu trabalho. Quem não conhece, não sabe o que é, a gente fica lá no bloco L, no 3º andar. Estamos à disposição para receber vocês para falar de qualquer assunto referente à inovação. E agências de fomento. Então, o marco legal ele trouxe vários dispositivos que estimulam e que permitem às agências de fomento várias atividades que vão impactar no sistema de ciência e tecnologia. Então, hoje a gente tem programas para micro e pequenas empresas. A gente tem o privilégio aqui em São Paulo de ter o PIP da FAPESP, que alguns conhecem, mas proporciona grandes recursos para pesquisa inovativa em empresas pequenas. Eles estimulam alianças estratégicas entre universidade e empresa. Então, nesse tipo de aliança, a gente vai ter pesquisa relevante desenvolvida na universidade e em parceria com empresas, criação de ambientes de inovação e empreendimentos. No escopo aqui da universidade, olhando para o UFABC, no nosso exemplo prático, o que a gente tem com o marco legal aí entre as autorizações que a gente possui hoje? Autoriza a incubação de empresas dentro de ICTs. Então, hoje a universidade é autorizada a ter um espaço para incubação de empresas e a ceder esse espaço mediante uma contrapartida financeira da empresa incubada. Permite a utilização, compartilhamento de laboratórios, equipamentos e instrumentos, materiais e instalações com outras ICTs ou empresas. Facilita o licenciamento de patentes e transferência de tecnologia desenvolvidas pelas ICTs, no caso a UFABC, e ela efetiva a participação dos pesquisadores nas receitas oriundas desses casos aqui. Tá? Aí falando um pouquinho de oportunidades que o marco legal proporciona para a gente na arrecadação de recursos próprios. Então, a gente tem algumas autorizações previstas em lei, que mediante, está muito importante frisar isso, mediante contrapartida financeira, em alguns casos ela pode ser econômica ou não, pode ser algum outro tipo de contrapartida, não precisa ser recurso financeiro, e interesse institucional, porque somos uma universidade, então aqui não vai virar um balcão de negócios ou de serviços, mesmo nesses casos a gente tem algum interesse institucional por trás, um assunto um pouco mais relevante que dá base para isso. Então, a gente tem hoje a permissão clara e muitos dispositivos para a gente balizar o compartilhamento de laboratórios, equipamentos e demais instalações com outras ICTs ou com empresas. E aí, lembrando, né, são para atividades específicas voltadas à inovação, tem algumas amarras, aí não é livre. Tá? Permite a utilização de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalações por ICTs, empresas e pessoas físicas. Parece igual, né? Mas aqui a gente está falando de compartilhar o laboratório, e aí aqui a gente vai estar falando com pessoas jurídicas, e aqui é a utilização. E a gente inclui nesse âmbito aqui a pessoa física. Continuando, a gente tem a prestação de serviços técnicos, tá? Acordos de parceria com instituições públicas e privadas, então isso daqui é o que roda muito bem já hoje na universidade, que a SIC já consolidou esse trabalho há algum tempo, então a gente tem bastante exemplo para dar de acordos de parceria com várias instituições. Contratos de transferência de tecnologia, de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação. Então, a gente tem consolidado já um processo também para tocar isso aqui na universidade. E aqui você pode incluir o licenciamento de um pedido de patente, uma licença de uma patente, um programa de computador, ou a própria marca da UFABC, que é talvez o nosso ativo de propriedade intelectual aí mais importante. E um assunto, esse aqui talvez um dos mais complexos que o marco legal traz para a gente, que é a participação minoritária de ICT, né, da UFABC, no caso, no capital social de empresas que desenvolvam atividades voltadas para a inovação, tecnologia, enfim.
Isso daqui depende de uma série de regulamentações que não cabe falar aqui hoje, mas é uma outra oportunidade de arrecadação de recursos próprios que o marco legal proporciona. Vou contar alguns casos aqui só para exemplificar a prática de como funcionaria essa arrecadação. A gente tem aqui um case de licenciamento de tecnologia desenvolvida em universidade. Pesquisadores da Federal de Minas Gerais desenvolveram um produto, e aí eu confesso que até estou pensando em testar, que é para calvície. E o próprio desenvolvimento já contou com testes em laboratórios que faziam parte do Parque Tecnológico lá em Minas Gerais. Então, o próprio desenvolvimento já tinha uma interação com outros atores, né? E após os testes prontos, o pedido de patente realizado, eles licenciaram para uma empresa de cosméticos, a IEVA, e o produto já está no mercado hoje. Se você procurar na internet, aí você vai achar. Quem também quiser fazer um teste, vai encontrar o produto. Não é muito barato, mas ele está à venda já, está disponível no mercado. Então, é interessante que é um produto que a gente pode comprar hoje, que a empresa, mediante os lucros que a empresa tem com essa comercialização, ela vai pagar uma retribuição para o FMG, que vai ser repassada, vai ser reinvestida na universidade, vai ser repassado para os pesquisadores, enfim. Um outro caso aqui é um centro de pesquisa aplicada colaborativa para inovação em gás natural. Então, lá atrás eu falei que a lei também dispôs algumas atribuições para as agências de fomento. Então, você vê que a FAPESP hoje ela apoia esse tipo de iniciativa. Tá? Centro de Pesquisa Aplicada Colaborativa para Inovação, esse aqui especificamente para inovação em gás natural. Eu tive a oportunidade de visitar esse pessoal aqui na USP, não sei se alguém aqui também conhece, mas a gente teve aí um aporte de quase 30 milhões da Shell, a estrutura da USP, tá? Que é a contrapartida da universidade, que é prevista no projeto, 43 milhões, e a FAPESP aportou mais 27 milhões. Então, eles têm um centro grandioso na USP para desenvolver pesquisas em vários assuntos ligados ao gás natural. Se não me engano, a duração total do projeto era para 10 anos, a previsão para 10 anos, e é amplamente estimulado por agências de fomento hoje esse tipo de colaboração. O terceiro caso aqui, eu peguei um exemplo nosso aqui da FABC. E esse é bem legal porque ele envolve várias etapas que a gente falou aqui atrás. Então, a gente está falando de uma tecnologia que a gente licenciou para a STC Silicones, que é uma empresa que fica em Ribeirão, fica próximo aqui da gente. E numa visita na universidade, conheceram uma tecnologia que estava sendo desenvolvida num laboratório. E a história foi mais ou menos assim, né? Então, uma pesquisa desenvolvida por um aluno de doutorado aqui na universidade, tá? No laboratório. Com a visita da empresa, houve o interesse em desenvolver aquilo aplicado a um problema que eles tinham na empresa deles, tá? Na linha de produção. Foi fechado um acordo de parceria. Inclusive, o acordo de parceria pagou a bolsa de doutorado desse aluno, tá? Resultado dessa bolsa de doutorado que o aluno recebeu e desenvolveu um trabalho de pesquisa colaborativo com pesquisa aqui na universidade e na empresa, a gente chegou a 2 tecnologias que foram objeto de pedido de patente, tá? Que foi depositado em 2014. E hoje a gente assinou esse ano o contrato de licenciamento dessas 2 tecnologias com essa empresa. Então, a gente não oferiu recursos ainda, tá? Porém já temos o contrato assinado. Aí, trazendo para o exemplo aqui nosso, para explicar um pouquinho na prática todo o problema que foi exposto pelos colegas aí anteriormente. Como vai funcionar na prática esse processo? Uma hipótese, tá, gente? A gente assinou o contrato esse ano, 2018. A gente tem uma previsão lá no contrato de que quando a empresa começar a explorar a tecnologia, ela vai notificar a gente e, a partir desse momento, a gente começa a oferir o que ela nos deve, tá? Vamos supor, a gente assinou esse ano, eles têm um prazo aí, eu imagino que, de cabeça eu me lembro, acho que eles têm até julho ou agosto do ano que vem para dar essa decisão para a gente. Então, uma coisa que pode acontecer, chega em maio, o cara da empresa notifica a gente e fala que começou a usar a tecnologia na produção dos produtos dele. Beleza, então eu estou lá em maio de 2019, eu vou começar a monitorar o que ele está produzindo para a gente oferir o que nos cabe. Eu vou fazer o quê? Eu vou ligar para o Leonel. Ligar para o Leonel e falar que eu tenho
uma receita que eu creio que vou receber ano que vem. Aí ele já vai me dar uma bronca porque é em maio, né? A gente já está no meio do ano. Mas ele me dá uma bronca, mas tudo bem. Ele fala, a gente dá um jeito, você preenche uma memória de cálculo aqui e aí a gente faz a previsão. Aí a gente faz essa memória de cálculo, aí eu falo para ele, mas olha, eu não sei exatamente porque a empresa que vai produzir, eu tenho que ver com os caras como que eles vão fazer, se a previsão é de fazer muita coisa esse ano ou não. Aí vem uma bronca mais pesada. E aí a gente vai ter que chegar num valor que é um pouco impreciso, né? A gente não pode nem chutar muito para cima para não pesar no teto orçamentário aí da universidade e nem muito baixo para correr o risco de não conseguir executar. Então a gente faz uma estimativa no ano que vem, 2019. Aí a gente colocou no contrato que no ano subsequente ao início da exploração, a gente vai apurar em janeiro o que ele nos deve e eles vão ter 30 dias ali aproximadamente para pagar para a gente, tá? Então, até o fim de fevereiro, ele deve recolher a GRU com o valor que deve para a UFABC. Se ele atrasar um pouquinho, ficar para março, abril, alguma coisa do tipo, a gente tem que cobrar os juros, etc. Mas que ele efetive o pagamento da GRU em março, por exemplo. Até o dinheiro percorrer todo o caminho de cair no Caixa da União, MEC, etc., chegar no UFABC, eu não sei exatamente quanto tempo aí, José sabe mais ou menos? Não demora muito. Aí chegou lá na Proplad, chegou o valor, aí a gente começa a tomar outra bronca, que é da Sara, que a gente vai estar atrasado para fazer algum tipo de contratação se a gente já tiver planejado a utilização do recurso. Então, é um processo moroso, difícil, e aí tem um agravante de envolver um componente aí que é difícil o controle nosso, que é a produção do produto lá na empresa, né? Que pode ter um pico, pode ter mais, pode ter menos. Para tudo isso que eu falei, a lei ela determina que a gente deve prever uma política institucional de inovação, que vai falar sobre todos esses pontos aí que a gente abordou agora. Passando rapidamente, tá? Aí aqui deve estabelecer, então não é uma opção. A gente tem que estabelecer uma política institucional que vai tratar da atuação institucional no ambiente produtivo local, regional ou nacional, de empreendedorismo, gestão de incubadoras e participação no capital social de empresas, extensão tecnológica e prestação de serviços, compartilhamento e permissão de laboratórios, equipamentos, recursos humanos, gestão da propriedade intelectual e transferência de tecnologia, institucionalização e gestão do NIT, capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, gestão da inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia, parcerias com empresas, com inventores independentes. E essas são obrigações, tá? Só para falar um pouquinho da política, a gente, depois da regulamentação feita em fevereiro de 2018, a gente iniciou o processo de reformular o que a gente já tinha e discutir isso no Conselho Técnico Científico e alguns outros eventos abertos, tá? Então a gente deve ter uma sessão, a primeira sessão do ano que vem do Conselho Técnico Científico, a gente deve ter uma novidade já sobre a nossa política de inovação da FBC para poder ser levado para o Consune. E a política, a lei, na verdade o marco legal, a lei de inovação, ela traz algumas alternativas. Aí, diferente da política de inovação, que é uma obrigação nossa, a gente tem algumas alternativas que podem ser utilizadas para aliviar um pouco essa nossa situação desconfortável em relação a executar o orçamento. Aí eu coloquei o parágrafo, o artigo aqui, tá? O artigo 18, parágrafo único. A captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias da ICT pública, de que tratam os artigos 4º ao 8º, 11 e 13. Esses artigos aqui são todos aqueles itens que eu falei, tá? Prestação de serviço, licenciamento, etc. Poderão ser delegadas à Fundação de Apoio, quando previsto em contrato ou convênio, devendo ser aplicadas exclusivamente em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação. Então, tudo isso que a gente falou agora, a lei autoriza a gente a fazer a gestão dos recursos via Fundação de Apoio. Aí você tem vantagens, desvantagens, tem coisas que precisam ser discutidas, mas é uma alternativa a gente não pesar o teto orçamentário da universidade, o planejamento orçamentário da universidade, e conseguir maior agilidade na execução dos recursos, né? A gente não vai ficar preso a uma série de fatores que a gente teria se a execução fosse realizada diretamente pela universidade. E aí é até importante ressaltar, porque às vezes dá a impressão que tudo pela fundação
mais fácil, etc. Não é esse o caso. A gente tem, por exemplo, um setor de aquisições na universidade que é bem competente, porém eles têm amarras que não podem ser superadas e coisas que são permitidas à fundação de apoio. Então, a legislação proporciona somente dessa forma. E uma outra alternativa que a lei traz o NIT poderá ser constituído com personalidade jurídica própria, não é o nosso caso hoje, tá, gente? E como entidade privada sem fins lucrativos, inclusive sobre a forma de fundação de apoio. Então, a lei autoriza que o próprio NIT, que é a Agência de Inovação, possa atuar como fundação de apoio. Tá? Então, são alternativas que o Marco Legal do CTI traz para a gente, que podem ser utilizadas para aliviar um pouco todo esse problema que a gente discutiu hoje. É isso aí, eu deixo meus contatos e se tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente não consiga esclarecer aqui hoje, estou à disposição lá na Agência de Inovação. Obrigado. Já fica aí, convidar aí os palestrantes, vamos sentar aqui na mesa e aí a gente abre para as perguntas do público. Vamos fazer rodadas, então, de 3 perguntas, pode ser? Se tiverem 3 perguntas. Boa tarde. A minha questão é sobre a editora. Na verdade, não é só uma questão. Quando você apresentou lá aquele quadro lá falando da produção dos livros, é só livro impresso, é isso mesmo? Vocês não trabalham com nada eletrônico ainda? Tá. E quanto ao custo de produção desses livros, em comparação com aquilo que tem como receita, como é que para mim, você tem essa ideia, tem esse levantamento? Será que a gente tem dá para fazer uma estimativa? O custo de produção... Se o objetivo é esse, quer dizer, a gente certamente gastou muito mais do que recebeu. Sim. O que a gente está fazendo agora é limitar as tiragens a 300 exemplares. O custo por exemplar fica maior do que se você faz uma tiragem de 1000 exemplares, mas, no fim das contas, vamos dizer, o prejuízo é menor, né? Ou seja, a chance de repor, pelo menos repor. E, em geral, as editoras universitárias, praticamente todas, não conseguem repor o que gastam, né? Quer dizer, ou seja, o orçamento, de fato, ele é usado para produzir os livros e, em geral, não se consegue repor. Acho que tem uma ou outra exceção, né? Eu acho que a da Unesp é uma exceção, mas também não tem muito lucro, né, digamos assim. Então, outra coisa com essa crise do mercado livreiro, vocês até falaram sobre perspectivas para a distribuição disso. Vocês estão colocando essa crise na avaliação disso? Vocês têm ideia? Sim. Ainda não dá para ter uma ideia exata, né, porque o nosso volume de vendas é tão pequeno, né, se comparado a outras editoras, então é difícil fazer essa estimativa, né, mas tem algumas distribuidoras que operam sobretudo com marketplace, né? Quer dizer, então a gente vai vender na Amazon, por exemplo, né? Nesses sites. Inclusive a gente tem via Cielo Books, a gente tem 10 livros que estão em formato e-book na Cielo. E aí eles são vendidos pela Amazon. Né? Então a gente tem já um sistema aí via Cielo, né? Pelo qual a gente chegou na Amazon. Mas a ideia é que todos os livros possam ser vendidos por sites, ou da Amazon, no caso de e-books, ou mesmo Americanas, esses grandes sites, eles têm vendido o livro. Né? É uma das razões pelas quais as livrarias tradicionais estão quebrando. Né?
Então, o alvo principal seria conseguir vender via site, né, no primeiro momento. Aliás, não só no primeiro, né, acho que é a tendência. Né? Sobre a elaboração do orçamento anual, com relação à estimativa de arrecadação de recursos próprios, eu gostaria de saber a estimativa, a importância dessa estimativa do caráter realista dela. Se essa estimativa é superestimada, ela impacta numa redução dos recursos do Tesouro? Se foi isso que eu entendi? Qual a importância do realismo nessa estimativa para o ano seguinte? Porque eu trabalho na SUGEP, sou da área de concursos, e me chamou a atenção a diferença entre a estimativa do ano que vem e o arrecadado esse ano, que parece que foi o estimativo para o ano que vem, parece que é 4 vezes mais do que já se arrecadou até agora em novembro. Isso de concursos. Só para explicar por que essa pergunta. Porque realmente a gente tem um pouco de dificuldade em realizar essa estimativa por conta de um planejamento deficitário em relação aos concursos que serão abertos no ano seguinte. A gente não tem com muita clareza. O que a gente tem clareza é quantas vagas em aberto a gente tem. Mas, por exemplo, especificamente no concurso docente, que é aquele que eu acredito que arrecade mais porque é o mais frequente, ele depende das solicitações do centro. Então, os centros dispõem dessas vagas em aberto, mas os concursos são abertos efetivamente quando os centros pedem. E aí não há mais ou menos um planejamento do que vai ser aberto no ano que vem ainda. Então, a gente estima mais ou menos com base no número de vagas. E, às vezes, isso pode incorrer numa estimativa superestimada, aumentada, né? Não, tranquilo. Então, assim, com essa história do teto, seria se a gente brigasse muito com o Ministério do Planejamento e, eventualmente, eles resolvessem nos dar mais recursos próprios, eu, assim, muito provavelmente seria tirando do Tesouro. Porque é isso, tem um teto global e não tem, nem o MEC tem como, nem o Ministério do Planejamento tem como. Então, assim, não é nenhuma questão de... É isso, se a gente compra uma briga imensa para aumentar recurso próprio, não, 2 milhões, começa a bater, mandar, digamos que... só que tem um teto global, então eles teriam que... Isso sim. Se você tem uma noção, esse ano, eu não lembro o mês, talvez o José lembre, porque chegou a algumas coisas aí via CIAF, por e-mail, de, por exemplo, universidades que arrecadaram além do que eles tinham previsto. O MEC estava pedindo para outras universidades que tinham arrecadado abaixo do previsto repassarem crédito para que essas universidades que tinham arrecadado em excesso poderem utilizar. Uma coisa meio solidária. E rolou. Teve universidade realmente que cedeu até 1 milhão e pouco tal para outras universidades. É que a gente está muito próximo do nosso teto. Assim. Então, no nosso caso, não tinha... Quanto à previsão, a gente, assim, eu não fiquei falando isso aqui, mas a gente tem uma noção da dificuldade, a não ser, o que a gente vai dar para se prever com alguma razoabilidade é o aluguel, porque está lá, então, assim, aí não tem muito como ficar errando muito feio. E os diplomas, assim, mesmo assim pode, quer dizer, mas diploma você consegue aproximar um pouco, mesmo assim não faz milagre. Outras coisas, mesmo convênio, por mais, é aquilo, às vezes o docente não imagina, abriu um edital não sei o que e tal, então assim, é claro que essas previsões, elas têm, ou essa coisa da importação, ali, o 500 mil, é uma previsão que a gente sabe que tem, assim, aquele número exato, tem uma certa fragilidade, não é aquilo perfeitamente, né? Tanto que quando a gente distribui o orçamento para o ano, por exemplo, a gente está discutindo nesse momento internamente, né, uma distribuição do orçamento de 2019. O que a gente já sabe, assim, vamos dizer, tem uma reserva de contingência e os recursos próprios eles estarão 100% num primeiro momento na reserva de contingência e a gente vai distribuir esse recurso para a área X, para a área Y, isso ao longo do ano, à medida, né, então essa previsão, na prática, quer dizer, a gente justamente não já deixei no orçamento da SUGEP lá preso o dinheiro. Não, ele está na reserva de contingência. Tá? Então, o orçamento de vocês hoje independe.
E eu acho que é normal que você preveja um pouco acima, um pouco abaixo. Quer dizer, é isso, tem que se achar uma média mesmo. Eu também não tenho uma solução, essa é a realidade, né? Porque não tem uma solução pronta para isso. Então é isso, a gente vai por tentativa e erro mesmo, e tentando aproximação. Não sei se eu respondi. Haveria uma alternativa para esses recursos próprios, por exemplo, da universidade poder receber um equipamento no lugar do recurso, vamos dizer, em dinheiro ou em cash, para tentar escapar desse teto? Seria possível isso? Ou também pensando nessa mesma linha de raciocínio, se for prevista alocação de bolsa de graduação, pós-graduação, iniciação científica, de forma dentro do projeto, mas de forma que não venha um recurso orçamentário financeiro para a universidade, é possível? Vai. Consegue me ouvir, né? Respondendo a primeira pergunta, em alguns casos, sim. A gente tem algumas contrapartidas que a universidade tem direito em alguns tipos de contrato, e em alguns deles pode ser uma contrapartida que não seja financeira. A gente já negociou alguns tipos de parceria que envolvia esse tipo de negociação. Até o momento não houve conclusão, mas era uma parceria que envolvia uma contrapartida em forma de um equipamento que é para um laboratório aqui da universidade. Tá? Em relação às bolsas, talvez a Vanessa possa responder melhor se nos projetos as bolsas passam pela fundação. Professora, a gente tem tantos bolsas que passam pelo projeto, né, quando há o desenvolvimento lá da pesquisa, não necessariamente bolsas, são bolsas de C, mas não necessariamente dos editais lá da Pró-Reitoria de Pesquisa. Mas nós temos os casos que entram na questão da Fonte 250 quando há complemento de bolsa. Esse caso citado aí pelo Fábio, da STC, a empresa pagou um complemento de bolsa. Então, também entrou na questão da Fonte 250. No caso do DAI, né, quando há também a empresa quer pagar um complemento de bolsa, também entra na questão da fonte 250. Só para complementar esse caso do equipamento, quer dizer, pode ser, e esse exemplo que eu citei da FAPESP, exemplos que eu sei, porque eu não conheço detalhe, eu não sei se a FAPESP obrigatoriamente faz isso, mas pelo menos assim, o padrão deles é o reembolso. Então não é a UFABC, é a FAPESP que costuma... Para a gente era melhor que eles entregassem o equipamento do que a gente ter que comprar para depois receber o reembolso por causa de pegar um pouco do limite, né? Mas é isso, a princípio é a própria FAPESP que trabalha dessa forma. E aí a gente vai como eles fazem, né? O Fábio deu o exemplo da STC, que agora já está numa fase de receber recursos dessa questão da transferência tecnológica. E das perspectivas, você colocou um texto que fala sobre pode delegar para a Fundação de Apoio conseguir executar esses recursos. Já existe na universidade alguma política em relação a isso, a essa delegação? A gente já discutiu esse assunto com a Fundep, mas a gente não chegou ainda numa conclusão por alguns motivos. Um deles é a gente não ter ainda instituído uma política de inovação, que a universidade decida que a gestão desses recursos vai ser feita por fundação de apoio, né, porque, como foi colocado ali, não é uma obrigatoriedade, é uma faculdade. Então, pode ser que a universidade decida que não vamos fazer a gestão desses recursos por fundação de apoio. Vamos fazer entrando por GRU.
Então, esse é um dos motivos que a gente ainda não oficializou isso. E o segundo é também a Fundep não conseguir nos dar uma alternativa que se enquadrasse melhor no que a gente pretendia. Então, a gente está conversando ainda com a Fundep para chegar num modelo que, se for o caso, apresentaríamos como modelo de gestão dessas receitas. E se a universidade decidir que fará a gestão assim, aí será implantado. Mas hoje não funciona. Inclusive, nesse contrato que eu citei, a previsão de arrecadar os recursos é via GRU. Porém, como a arrecadação, se tudo der certo, só vai ocorrer no ano de 2020, a gente ainda tem uma expectativa que, se até lá a gente mudar, no meio do caminho, mudar a questão para a fundação de apoio, a gente faz uma mudança no contrato. Alô? Permanecendo com... É o Fábio? Permanecendo com o Fábio, eu não sei se eu não entendi, mas tipo, para esclarecer só. A questão que você apresentou daquela empresa com a UFABC, você falou de uma, pelo que eu entendi, de uma estimativa, porque tipo assim, a patente que vocês têm com a empresa deve estar associada com produção, né? Tipo, então, é uma estimativa de produção e a empresa está pagando anteriormente, tipo, para mim parece um pouco estranho, ou é de um ano anterior que você está fazendo uma GRU para o ano seguinte de uma coisa que a empresa efetivamente vendeu, produziu e vendeu. Tipo, porque para mim parece estranho a empresa pagar por uma coisa que ela não produziu, tipo, é uma estimativa, tipo, ficou estranho para mim, desculpa. Não, claro, é que eu até falei um pouco rápido, desculpa, pessoal, mas é que, para tentar se enquadrar no tempo, eu acabei correndo um pouco nesse caso, mas eu vou explicar com mais detalhes. Então, a gente teve desenvolvido 2 tecnologias na universidade. Então, um pesquisador aqui da universidade, em conjunto com uma empresa, num acordo de parceria, desenvolveram uma tecnologia. Chegaram num resultado de pesquisa que foi um desenvolvimento tecnológico e foi protegido por patente. A gente fez o pedido de patente, somos titulares, a universidade e a empresa. Então, essa tecnologia existe. A intenção da empresa, quando ela desenvolve uma tecnologia, é utilizá-la no mercado. Então, como nós também somos titulares, ela precisa, para utilizar isso no mercado, da nossa autorização, que a gente chama de licenciamento. Então, a gente fez um contrato de licenciamento com essa empresa, autorizando ela a usar a parte que nos cabe, né, dessa tecnologia. E, em troca disso, ela vai pagar para a gente um percentual, um pequeno percentual, do que ela ganhar com a produção dos produtos que levam a tecnologia que foi desenvolvida em conjunto. Então, como que funciona o contrato? Tá aí, na prática mesmo. A gente tem uma cláusula lá que vai falar assim: a empresa tem X período para fazer as adequações necessárias e começar a produzir a tecnologia. Senão, a gente vai cessar o contrato de licenciamento. Então, ela tem esse período. Dentro desse período, a qualquer momento que ela começar a produzir, ela vai avisar a gente. Ela notifica. Então, eu dei aquele exemplo lá em maio. Então, vamos supor que em maio do ano que vem, 2019, ela nos avisa: FABC, iniciei hoje a exploração comercial da tecnologia. A gente colocou no contrato que no ano seguinte que ela nos avisou que está usando a tecnologia, ou seja, ela nos avisa o ano que vem, 2019, que está usando, a gente vai no ano seguinte, 2020, em janeiro, apurar todo o montante que foi produzido, tá? Desde maio até o fim do ano. A gente já fez até essa conta mais ou menos pensando no fluxo orçamentário aí. Então, assim, em janeiro a gente apura, de maio a dezembro eles venderam tanto e X% é nosso. Então, eles vão mandar para a gente os comprovantes, a gente vai gerar a GRU, eles vão ter os X dias para pagar. E aí, eles pagando a GRU, o recurso vai entrar na universidade para que seja repassado os valores para os pesquisadores e executado o resto dos valores pelas áreas que, inclusive uma questão que ainda não tem definido e que a política vai balizar é o que vai acontecer com esses recursos, né, que pertencem à universidade, para que áreas que vão e qual a destinação deles. Só complementando, me parece bem interessante que essa alternativa de delegar a execução dos recursos de alguma forma seja feita por fundação de apoio, né? Todo o contexto do teto, a questão de a gente receber recursos no final do ano e não receber mais autorização ou limite do MEC para conseguir emitir empenho. Então, acho que a universidade tem que avançar nesse sentido mesmo, de tentar criar uma política em parceria com a fundação de apoio.
É isso mesmo, José. Eu também, assim, eu compartilho dessa opinião. Já pensei diferente em outro momento. É claro que a gente assim, tem vantagem e desvantagem de trabalhar com a fundação. Mas visto o cenário atual da emenda, aliás, da limitação que a gente tem em relação à previsão de orçamentos para o ano seguinte, a dificuldade começa, como eu falei lá, e teve até uma pergunta do pessoal da SUGEP. É um pouco impreciso você prever. Você não pode jogar muito para cima, nem muito para baixo, e é um fator que pode variar conforme a produção lá dos produtos da empresa, então já é uma primeira dificuldade. E a dificuldade 2 é quando o recurso chega aqui, que a gente também vai ter que correr para executar. Então, a Fundação de Apoio é uma alternativa que pode ser viável. Bom, já que ainda não surgiu nenhuma nova pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais técnica com relação ao formato da GRU, a GRU Cobrança. Parece que a editora já está utilizando, eu já tinha ouvido falar que o pessoal da importação já estava utilizando, e em concursos, quando a gente estava fazendo lá os testes para a implantação do módulo concursos do SIG, a gente se deparou com essa funcionalidade do sistema, que ele consegue emitir a GRU Cobrança para inscrições. No entanto, a gente teve uma dificuldade lá na implantação, porque essa GRU dependia de um módulo anterior que era do financeiro, e aí esse módulo não estava implantado. Enfim, eu gostaria de saber se existe algum empecilho técnico ou alguma orientação política em questão de pagamento de taxa por conta da adoção da GRU Cobrança em detrimento da GRU comum, que só paga no Banco do Brasil, ou não, se seria tecnicamente viável a gente implementar também nas inscrições de concursos, tendo a perspectiva assim, de um incentivo maior para candidatos assim, que eventualmente tenham disponibilidade de comparecer no Banco do Brasil, nem todos são correntistas, então muitos candidatos talvez, assim, estou sendo pessimista, mas talvez alguns candidatos se sintam inibidos de ter que ir no Banco do Brasil, na boca do caixa, pagar. E seria uma facilidade, talvez até um incentivo. Inclusive, esse ano parece que é a primeira vez que a UFABC está fazendo um concurso de TA via GRU comum. Esse concurso TA está sendo pago via GRU comum no Banco do Brasil. Parece que é a primeira vez que a UFABC está fazendo dessa forma. Eu não participei dos outros concursos, não tenho certeza disso, mas parece que é a primeira vez. Então, eu queria saber, existe essa viabilidade técnica para que, para concursos, a gente aplicasse a GRU Cobrança? Vou passar para o Adi. Dá licença, eu sou da Coordenação Geral de Finanças e Contabilidade. O trâmite de GRU Cobrança, nós estamos correndo atrás para atualizar. A editora foi a primeira, o nosso piloto. A importação é um trâmite à parte, não tem nada a ver com o da editora. Mas nós estamos trabalhando para conseguir isso para toda a universidade. A gente está trabalhando com a editora pilota está funcionando, inclusive a gente está tratando alguns outros trâmites sobre a cobrança. Em relação ao NTI, a gente também está trabalhando com eles para fazer essa cobrança direto pelo SIG, mas esse é um trâmite que está com o NTI, eu não sei explicar, mas é um problema do NTI com o Banco do Brasil e com a UFRN. Em relação à cobrança, conversando com o Banco do Brasil, com a quantidade, com o montante de GRUs emitidas, pode ser que a gente tenha que pagar uma taxa. Mas a gente está negociando, começando com a editora, com o Fernando, com a Tatiana ali, que a gente está iniciando esse trâmite. Só complementando a resposta do Robson, tem limitação para emissão, não é qualquer valor que pode ser utilizado a GRU Cobrança. Hoje a gente realmente está fazendo concurso recebendo, no concurso de TEAS a gente está recebendo via GRU, é a segunda vez porque no ano anterior a gente já fez o próprio concurso, não teve uma empresa que organizou esse concurso, a gente fez o recolhimento via GRU. Por conta das limitações que a gente tem hoje, não era possível para o concurso adotar GRU Cobrança,
facilitaria, talvez tivesse até mais interessados, mas não seria possível porque a gente tinha uma limitação. Hoje a editora está trabalhando e eles emitem a GRU para que o interessado vá lá e faça o pagamento em qualquer agência. A gente não tinha como hoje disponibilizar um setor ou um servidor para ficar fazendo a conferência das inscrições, emitindo a GRU cobrança, encaminhando para os candidatos para que eles fizessem o pagamento. Então, existem sim algumas limitações, não é a solução de fácil implantação, não depende só dessa questão de implantação também dos módulos do SIG, tem algumas outras limitações, mas é claro que facilita e, na medida do possível, a gente está trabalhando para tentar implantar e permitir a utilização para outros setores. Mais alguma pergunta? Bom, gente, então a gente agradece a presença de vocês e claro, a gente continua abertos a dúvidas, podem procurar aí, né, Proplad, pessoal dos convênios, Inova, editora, etc. Proad. Não tem, inclusive... Tem mesmo. O nosso caso não é nem suspensão, não tem nada previsto, infelizmente.